Boa tarde. Vamos iniciar então um bate-papo com a doutora Dinheiro, Juliana Vilas Boas. Por sinal, já falei para a Juliana aqui que a gente vai aproveitar bastante, porque eu tenho várias perguntas, Juliana, para te fazer. Vamos começar me apresentando. Sou João Rodrigues, fundador da JRS Computação, uma empresa de 32 anos, ganhadora de 4 prêmios de gestão e inovação. Desde 2016, Juliana, eu parei de trabalhar, eu estou aposentado. E muita gente me pergunta: João, mas como é que você conseguiu, com o valor de aposentado, parar do seu negócio? Por quê? Porque a maioria da micro e pequena empresa, ela tem como hábito uma pergunta, né? É quase um paradigma. Para engordar o gado, é preciso que o dono esteja presente. E a nossa empresa, a JS Computação, quebrou esse paradigma. Então, desde 1º de julho de 2016, eu não estou mais à frente da empresa. E posso afirmar, a empresa cresce ano a ano acima dos números do mercado, que é muito gratificante. Hoje lá eles estão com 18 pessoas. Mas, João, se o paradigma de uma micro e pequena empresa é que o dono esteja presente, se a gente precisa ver ali o dinheirinho que entra, o dinheirinho que sai, como é que você conseguiu fazer esse trabalho lá na empresa? Eu sempre conto para as pessoas que, através da boa administração financeira, o olho, né, atencioso às finanças da empresa, nos possibilitam a gente crescer e cada vez mais pegar um foguetinho e ir adiante. Depois que saí lá do dia a dia da empresa, né, eu fui ser o presidente da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna. E olha só que outra história interessante, né? A associação não estava indo muito bem lá. Né? As pessoas que conhecem Jaguariúna sabem um pouquinho dessa história. E aí, estrategicamente, eu falei: opa, primeiro vamos cuidar do quanto que nós temos, controlar os gastos para a gente saber quanto que a gente pode gastar, quanto a gente pode investir. Feito isso, melhorado a marca, que é algo importante também, olhado a missão, visão e valores da empresa, a gente já deu um salto em 2019. Chegou em 2020, o que aconteceu? Pandemia do coronavírus, o que afetou muita gente, porque aquelas pessoas que iam até a associação não iam mais, porque a gente estava lá de porta fechada. Porém, tínhamos que pagar as contas, né? Funcionários, água, luz, telefone, como todo mundo da minha pequena empresa. Naquele período, à frente da associação, eu estava lá com um dilema. Então eu recebi áudio cedo, tarde, noite, sábado, domingo, tanto do prefeito, quanto dos secretários, mas principalmente da minha pequena empresa. Por quê? Porque no começo da pandemia, olha o que aconteceu lá. As pessoas falaram: uma semana antes, João, tem que fechar tudo. Fecha tudo, porque está morrendo gente na Itália, está morrendo gente na Europa. Precisa pedir para o prefeito fechar tudo. E calma, calma. Uma semana depois, ou seja, depois do dia 22 de março aqui em São Paulo, as mesmas pessoas falam assim: João, pelo amor de Deus, temos que abrir tudo. A gente... Mas como que essas pessoas que queriam que fechasse, porque queriam salvar a vida, logo uma semana depois, desesperadas, elas queriam que a gente abrisse tudo? Sabe por quê, Juliana? Porque elas perceberam que mesmo fechados, mesmo se não fosse vender, elas tinham que pagar as contas. Então você vê, né? A turma entendeu, e agora? E aí, depois que deixei o dia a dia da JRS, eu virei conselheiro deles. E aí eu sempre digo para as pessoas aqui o que aconteceu comigo. Então já faziam 2 anos que eu estava fora, e aí a primeira vez que eu tive que ser conselheiro mesmo, deu certo. Eu tive que ser conselheiro lá na empresa. O que aconteceu? Eu, assim como a minha amiga Hilda,
né? Eu aprendi a andar de bicicleta aí, quando eu tinha 50 anos. Hoje eu tenho 57. Eu não escondo a idade. Eu comecei a andar de bicicleta. E o que a minha esposa falou? João, vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter que pagar os funcionários. Aqui o meu pessoal, olha a preocupação da Regina. Temos que pagar os funcionários. Ela falou, qualquer coisa você vai vir de bicicleta. Você vende o carro para pagar as contas e vem de bicicleta. Eu falei, meu Deus, estamos perdidos. E qual que foi a solução? Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos ver quanto que está sendo os gastos ou os custos fixos que a gente tem. Porque os variáveis, né, que acredito que você vai falar um pouquinho, né, a gente pode até dar uma controlada. Se a gente não vender tanto, a gente muda, tal, mas o custo fixo está lá todo mês. Água, luz, telefone, computador, né? Esse não dá para mudar. E aí eu falei para ela, então, agora vamos ver quanto que a gente vende fixo. A gente tem uma situação que a gente chama de recorrente. Todo mês pinta o dinheirinho dos nossos clientes. A gente tem que fazer o quê? Manter a clientela do negócio. E através disso eu falei, bom, se a gente tem que manter o cliente, deixar ele vivo, como pessoa e como empresa, vamos fazer o seguinte, vamos ver primeiro se ele está vivo. E aí eu sempre falo que é tipo a Arca de Noé, né? A Arca de Noé veio a inundação e tal. O que as pessoas queriam saber? Se tinha gente, se tinha terra, né? E aí veio aquele passarinho com raminho, flores, ué. Tem tudo a ver com a flor, né? Flores e plantas. O raminho veio e falou, ah, tem terra lá. Sabendo que tem terra, provavelmente deve ter gente do outro lado. Eu falei, mas como que a gente vai fazer hoje no mundo moderno? Vamos ligar para essas pessoas. E aí veio aquela palavrinha que depois, durante toda a pandemia, a gente ouviu bastante, chamado empatia. Saber se conectar com a outra pessoa. A partir do momento que a gente se conectou com as outras pessoas que estavam vivas, a gente foi fazer o quê? Algo para ajudá-las. Como que a gente poderia ajudar? Bom, a pessoa falou, João, minha mãe aqui não pode sair de casa, minha avó não pode ir no mercado. Desse jeito a gente vai morrer de fome. Eu falei, não, vamos ver como que a gente pode fazer, ou vamos ver se tem outras pessoas vivas que podem nos ajudar. E aí a gente foi conectando essas pessoas a fazerem, por exemplo, as compras no mercado. Né? E o outro ponto é o quê? É que as pessoas trabalhavam em empresas. E elas não podiam ir nas empresas, as empresas estavam fechadas. Mas as empresas estavam trabalhando. O que a gente precisava fazer? Conectá-las ao computador que às vezes estava na empresa. Mas como é que eu vou conversar com a equipe que está cada um na sua casa? Vou fazer o quê? As lives? Vou fazer as reuniões? Eu falei, então, mas as pessoas sabem usar o Zoom, o Meet, ou as ferramentas? Ninguém usava. Olha que incrível, né? Hoje a gente fala em podcast, live, mas antes da pandemia ninguém vai. E eu conheço também, na época, muitas micro e pequenas empresas que tinham medo até do computador. Aí eu vendo, mas deixa aquela mocinha mexer com o computador, cuidar lá do caixa, porque eu não quero. Eu só quero ver se deu certo a venda. Com a pandemia, as pessoas começaram a se aproximar do computador. E o que fez a JRS? A JRS é uma empresa que desenvolve software. Mas naquele momento, não adiantava ela desenvolver o software se as pessoas estavam querendo primeiro sobreviver. E aí o que elas fizeram? Eles criaram os e-books, criaram o quê? Coisas que possibilitou diversas pessoas a entender como é que funcionava isso. A hora que eu fiz isso, não só para o cliente, mas para quem pedia, a gente começou a conectar de uma forma, poxa, essa empresa JRS é uma empresa diferente. É uma empresa que se preocupa com gente. Quando a gente se preocupa com gente, quando a gente está preocupado se a pessoa está pagando a conta, se está ganhando dinheiro, as pessoas falam, poxa, é com essa pessoa que eu quero ficar. E por isso que trouxe para esse ano aqui, para falar sobre isso. Porque eu me identifiquei demais com a Juliana.
a qual fui conhecer na época da associação. E me encantei porque ela fala de um jeito simples e muito divertido sobre um assunto que muita gente tem até trauma, que é a finança. Então eu fiquei muito feliz, de coração mesmo, Juliana, que você está aqui batendo papo. Muitas pessoas estão aqui, mas também muitas que vão assistir isso daí, para que elas entendam que dinheiro é bom. Tem aquela frase, né? Dinheiro não traz felicidade. A gente fala, não, mas manda buscar. Tal. Mas eu sempre digo o quê? É você ter um amor pelo que você faz, um amor pela vida. E é claro que o dinheiro ajuda, sim, a gente a melhorar de vida, mas também ajuda a gente a melhorar a vida das outras pessoas. Então, gratidão por você ter vindo aqui. E aí a palavra é sua. João, boa tarde. Primeiramente, agradecer. Muito obrigada. Eu sou muito grata a você. Uma coisa que você sempre me deu desde o começo, ali, quando eu cheguei aqui na associação, nos primeiros dias, estou começando a minha empresa. Então, apoio que você deu pelo Empretec foi importante para a gente também, para mim, para a empresa. Foi muito importante, foi uma gratidão imensa. E por que você reconhece os pequenos? Porque ninguém começa grande. Todo mundo começa pequeno. Às vezes as pessoas hoje olham, como eu estou hoje, já cresci, são 3 anos aí que tenho a minha empresa, aumentou várias coisas também. Mas, lá no começo, quando a gente era pequenininha, precisava das pessoas acreditarem. Poucas pessoas acreditavam na gente. E pensa assim, será que vai dar certo? O que essa pessoa está fazendo aqui? Por mais que a gente está ali mostrando o que a gente quer fazer, tem pessoa que não acredita na gente. Eu sou muito grata por toda coisa que você sempre deu, os pontos sempre comigo, tá? Vamos falar de dinheiro, né, irmão? Vamos falar de dinheiro, porque dinheiro é uma coisa que todo mundo precisa. Alguém aqui não precisa de dinheiro? Se alguém não precisar, me passa e pode mais que você fique à vontade. Eu acho que todo mundo precisa de dinheiro. E é assim, o dinheiro é um meio. Nós trabalhamos todos os dias para quê? Nós temos dinheiro para fazer as nossas realizações. E nós vivemos as nossas realizações. A gente realiza tudo. Desde a compra do supermercado. E quando você vai no supermercado e pode comprar tudo que está na sua listinha, você se sente realizado. Às vezes as pessoas pensam assim, realização é só comprar uma casa, fazer uma viagem, comprar um carro novo. Não, fala da realização para quem não pode realizar a compra do mês. Então, começa a compra do mês, começa a realização com dinheiro, quando você começa a realizar as pequenas coisas. Porque as pequenas coisas também, as pessoas às vezes se perdem. E é onde as pessoas talvez adquirem grandes dicas que começam nas pequenas coisas. Eu vejo muitas pessoas hoje endividadas, que é um público maior, são pessoas endividadas, que me procuram porque não sabem o quê? Lidar com o dinheiro. Que o dinheiro passa a ser um problema. No entanto, o dinheiro é a solução do problema. Então, assim, por quê? Porque não sabe lidar com o dinheiro. Nós vivemos num mundo totalmente consumista. Você liga, você pega o seu telefone, aqui na palma da mão, tá um monte de gente oferecendo o quê? Vender. E a gente vai no impulso das pequenas coisas. Já viu aqueles memes? Eu não sei porque que a fatura do meu cartão deu 2.000, se eu só gastei R$10 aqui, 20 aqui, 30 aqui, 40 aqui. Como que ela deu 2.000? Por quê? Porque você realiza. O dinheiro faz realizar. E você realiza as coisas. Você não programou para realizar. Porque o dinheiro é igual, eu falo assim, dinheiro é igual o filho indisciplinado. Você tem que dar meta, senão ele te desobedece. Ele vai disciplinar. Filho, você não fala assim para ele, ó, tem que almoçar, tem que tomar banho, almoçar, tudo bonitinho. Dinheiro é só, isso aqui é para diversão, isso aqui é para pagar conta, isso aqui é para investir. É a mesma coisa, você tem que dar uma meta. Eu fiquei curioso, você falou que as pessoas vão procurar mexer com finanças só quando elas estão endividadas, é isso? A maioria das pessoas, infelizmente. E assim, aprender antes de estar endividado é um passo importantíssimo, porque aí você vai passar aquelas metas do seu filho, do dinheiro, antes de acontecer. Porque sabe como sai mais barato você remediar
antes, porque depois do final, você querer consertar aquilo que não está estragado, né? Como se diz. Quando você, no começo, está vendo que você está entrando numa situação complicada, você vai procurar ajuda, é muito mais fácil a orientação. Por quê? Porque você não tem dívidas, você não está pagando tantos juros, porque hoje, infelizmente, as pessoas que procuram, João, estão devendo de cheque especial, cartão de crédito, empréstimos, isso porque estão devendo para terceiros, que pegam dinheiro com pessoas para pagar banco, que é um grande erro que eu estou percebendo isso. Nos tempos pra cá, o número de pessoas que estão procurando, porque já estava totalmente descontrolado com o banco e agora está sendo com terceiros. E é uma situação mais complicada ainda. Deixa eu falar para você, né? E você vê que esse pessoal do dinheiro, né? Eles mudaram o nome, né? Você viu o marketing, né? Que antes, na minha época, a gente chamava de agiota. Como é que chama agora? Nós falamos que dívida para terceiros. Dívida para terceiros. É uma coisa. O tal do factory, né? É isso? Mas esses são os que não são legalizados. Ah, entendi. Aí esses são os não legalizados. Assim, João, como eu estava falando, você precisa criar as metas para o seu dinheiro. Você cria, dentro dos objetivos que você tem, você precisa criar meta para o seu dinheiro. E como são isso? Primeiramente, eu falo para todo mundo precisa ter um planejamento anual do seu dinheiro. As pessoas fazem planejamentos mensais. E como que é o planejamento mensal? Porque eu tenho que pagar. Mente as pessoas anotam só depois que paga. Você tem que saber que você tem que pagar no decorrer do ano. Porque você vai ter que pagar até dezembro, até o final do ano. Quando eu te perguntar, sabe, o que você tem de custo fixo para você pagar até dezembro desse ano? Porque você não falou que precisava saber os custos da sua empresa? E por que as pessoas não fazem esse custo fixo dentro de casa? A maioria das pessoas, quando você dezembro, as pessoas não lembram. O que você tem de comprometimento da sua renda em dezembro, a pessoa não sabe o que ela tem comprometido para pagar em dezembro. Em dezembro. Então ela precisa ter o planejamento. Não. Até dezembro desse ano. Porque aquilo ali é um fluxo. Só ela tem que pagar. Se tiver, independente do seu pagamento, do que for, vamos pagar de novo, gente. Cada hora você pode falar que vai dar tudo certo. Independente de qual vai ser a sua renda, você tem que saber o que você tem que pagar. Por exemplo, energia. Se você for desemprego para a casa não paga mais. Não. Então você tem que colocar esse custo fixo até dezembro. De novo. Em cima aqui. Fala com o pessoal aqui. Opa, então vamos lá, gente. 10-0 aqui com o microfone. E aí você tem que saber todos os seus custos fixos do ano. Por quê? Com essa chuva, com essa sol, você vai ter que pagar. Não tem conversa. E a maioria das pessoas não fazem o custo fixo. Não sabem quanto elas vão ter que pagar no decorrer do ano. Elas planejam, elas só depois do que elas já pagaram. Você precisa planejar, você vai ter que pagar até dezembro. Porque você precisa ter renda para essas responsabilidades que são fixas. Que seriam as contas essenciais, que é a energia, hoje a internet é uma conta essencial, porque muita gente precisa da internet para trabalhar, para proteger ela mais renda. Ou a parcela da casa, ou o aluguel. Então isso tudo faz parte das suas contas essenciais. A partir das contas essenciais, que você vai ver quanto dentro da sua renda você pode ter a sua renda variável. Mas antes de ir para a renda variável, é essencial você guardar e investir para caso aconteça alguma coisa. Que acontece lá, a sua geladeira queima, quando tudo está perfeito, você fala, esse mês eu não tenho nada para pagar, o carro dá um problema, tá tudo ok, o filho fica doente, então você sempre vai ter alguma coisa para comprar. Então ali depois dos seus custos fixos, você vai guardar o dinheiro que você vai investir. E aí sim, depois que você fez o seu dever de casa, que você
preservou o seu, pagou as contas da casa, você vai realizar a sua viagem, a sua ida ao shopping, o seu restaurante. Aí você vai determinar dentro do seu salário. E o que as pessoas fazem? Receber pagamento, vou o quê? Pagar a conta. Hoje à noite eu vou fazer o quê? Comer pizza. Aí eu vivo e no final, se sobrar alguma coisa, eu guardo. E 99,9% das vezes não sobra, João. Falta. Aí, quando falta, pega dinheiro emprestado aonde é mais fácil. E aonde o dinheiro é mais fácil, a taxa de juros é maior. E aonde que o dinheiro é fácil para a taxa de juros maior? Cheque especial. Mas o cartão de crédito. Cartão de crédito, quanto mais fácil é o crédito para você adquirir, maior é a taxa de juros. Cartão de crédito, você precisa pedir emprestado para utilizar o cartão do banco? Não, ele já falou para você, olha, João, você é um bom pagador, vou te dar um bom limite, mas nós temos um acordo. Você me paga tudo que você utilizar em tal data. Se você não pagar nessa data que a gente combinou, aí vai ter o seu castigo. Taxa de juros de 17,99% ao mês. É como um acordo de pai e filho, sabe? É grátis o dinheiro. Mas não pagou na data, tem o castigo, 17,99% ao mês. É como se fosse uma... Não é um castigo, né, que a gente fala, mas é como se fosse assim, ó, você me pagando na data, você não paga juros nenhum. Mas você descumpriu o nosso combinado, aí você fez os juros que é a taxa de juros não. Então, quanto mais fácil é o dinheiro para você gastar dentro do banco, maior é a taxa de juros. Então, o cartão de crédito está na sua mão. Você utiliza a hora que você quiser, não precisa converter, não precisa pedir para o gerente, liberar, nada, tá? É só você chegar na loja e passar. Como você disse, é só aproximar, né, João? Aproximou e já não precisa nem digitar senha mais. Até ver se o meu tá aqui. Vê se o seu tá aí, João, guardadinho aí. E aí depois tem um cheque especial. O banco fala assim, ó, vou deixar aqui para você. Para uma ocasião especial, você poder utilizar quando você quiser. E o que é esse especial que a gente utiliza? Não tem, na maioria das vezes não tem nenhuma ocasião especial. Você utilizou no impulso. E quando menos a gente percebe, a gente está pagando juros para utilizar o próprio salário, porque o pagamento cai dentro do cheque especial e para você resgatar o que é seu por direito, que é o seu pagamento, você paga juros, porque ele está dentro do cheque especial. Então você fala para a pessoa, nós vamos tirar o cheque especial, a pessoa fala, não posso. Por que você não pode? Você já não tem. Se o seu pagamento está caindo todo mês dentro do cheque especial, você já não tem mais cheque especial. Você está pagando juros para utilizar o seu próprio pagamento. Então você precisa tirar o cheque especial para quê? Para você parar de pagar juros do seu próprio pagamento. Você dá dinheiro para o banco, você trabalha o mês inteiro, paga todo mundo, paga o banco e paga dinheiro para você. E esse pagar o banco, pagar o teu cliente e não guardar o dinheiro para você, é onde começa a sua bola de neve. Bola de neve que as pessoas falam. Então, a educação financeira, ela trabalha nisso, ajudar a pessoa, auxiliar a pessoa, aí ela ter uma administração de dinheiro, fazer o seu planejamento financeiro, e os trabalhos que eu trabalho, os pilares que eu trabalho hoje, é o pilar planejar, analisar e executar. Planejo, planejar, analisar e executar. Se você não faz essas três coisas com o seu dinheiro, como você fazer hoje? Planejo o ano todo. Analisar o que tem aqui que eu estou gastando, consumindo, e eu posso reduzir ou retirar. Eu vou analisar. Eu posso trocar, né? Às vezes eu estou numa operadora do celular, posso trocar por outra, vai ficar mais barato. Então você analisa. Quando você analisa, aí você faz a pesquisa, aí você precisa executar. Então é planejar, analisar e executar. São 3 passos. Todo mundo pode fazer. E esse planejar, analisar e executar, ele deve ser feito mensalmente, a cada 3 meses. Toda vez que você começa a olhar sua conta e falar, Deus, vamos olhar isso aqui de novo? Porque quando a gente menos espera, sem querer, nós estamos saindo daquilo que a gente se propôs a realizar com o dinheiro. E aí, sabe aquela frustração que a maioria das pessoas tem e falar assim, nossa, mas bem menos que eu, e vai viajar sempre, comprou uma casa, trocou de carro. E por que eu não faço? Porque regras para o dinheiro dele. Aquela pessoa, ela dá regra, ela planeja, ela analisa. Você
você não tem aquela pessoa sempre consumindo, comprando roupas, sapato, mas você sempre vê ela viajando. Por quê? Porque ela põe meta no dinheiro dela, do que ela vai fazer com o dinheiro dela. E aí, a gente acaba se frustrando por isso. Por quê? Porque nós mesmos, a gente não dá disciplina para o nosso dinheiro. E quando você não dá disciplina, o dinheiro é o quê? É um filho disciplinado. Faz o que ele quer. Você não deu regra para ele, então vamos hoje comer pizza? Vamos. Depois amanhã vamos na churrascaria? Vamos. E o que eu faço? Cartão de crédito. E se não dá para pagar? Um cheque especial. Faz um empréstimo. Aí depois chega na mesa do gerente, e eu vou falar isso, João, porque para quem não me conhece, eu fui 12 anos gerente de banco. E assim, na hora que o cliente chega na sua mesa e fala, eu preciso de um empréstimo, a gente tem vontade de estender o tapete vermelho para ele, porque é tudo que o bancário precisa. Porque diariamente ele tem uma meta de empréstimo, seguro, de capitalização e de consórcio. É todos os dias. E eu falo isso porque eu fui, tá? E o banco, ele está ali para oferecer o quê? Os serviços do banco. Ele não está errado. Na hora que ele te oferece uma capitalização, na hora que ele te oferece um consórcio, na hora que ele te oferece um seguro, ele não está. Errados estamos nós que desde lá de trás não tivemos a disciplina de olhar para o nosso dinheiro. E nessa hora que você senta na mesa do gerente do banco e fala assim, eu estou usando um cheque especial, não consegui pagar um empréstimo, tem um empréstimo que já está com a parcela atrasada, ele fala, vou te ajudar. Ele pensa, hoje eu vou bater a meta do dia. Antes dele pensar, ele pode te ajudar, mas ele vai falar, hoje eu vou bater a meta do dia. Aí ele vai falar assim para vocês, eu duvido que ele aqui nunca sentou na mesa do gerente, ele fala assim para vocês, já está até rindo ali, ele fala assim, seguinte, essa gasta. Olha, eu tenho aqui um empréstimo que está com uma taxa um pouquinho maior, mas eu consigo fazer com uma taxa menor, só que tem um segurinho de 12 meses aqui. Ou mas se você não quiser o seguro também não tem problema, pode fazer uma capitalização, que é um investimento. Ele fala dessa forma. E aí você fala, já que tem a taxa menor, eu vou ficar para fazer por quê? A taxa menor. Você acha que eu quero fazer a taxa maior? De forma alguma. Aí são duas coisas. As pessoas falam assim, mas ele está fazendo errado. Ele está fazendo uma venda casada. Ele está te oferecendo para uma pessoa que não teve o quê? Organização financeira e que naquele momento está desesperado para simplesmente pagar a conta. Então, antes de você precisar pedir ajuda para o gerente, se organize financeiramente. Pensa, o que você está fazendo no seu dia a dia que você vai chegar lá para pedir ajuda para ele. E eu não estou falando que ele está errado não, tá? Porque ele está fazendo o serviço dele. O serviço dele é fazer essa oferta dos produtos financeiros, que são capitalização, seguro, consórcio, empréstimo. Ele está fazendo o serviço dele. Ele está sendo pago para isso. Ele é pago muito, muito pressionado diariamente. Eu falo isso e eu defendo meus 3 colegas, porque a pressão é muito grande para você entregar a meta diária. Mas, quando eu saí do banco, eu fui sentar eu comecei dentro do banco, eu estou contando um pouco da minha história, eu sou catequista. E aí, como que isso começou a pegar comigo? A primeira vez que eu fui ensinar sobre os 10 mandamentos para as crianças. Aí, era não mentir. Aí fez assim. Caiu a primeira ficha aqui dentro de mim, sem brincadeira nenhuma. Eu falei, porque eu estou fazendo o meu serviço, querendo ou não, eu estava enganando as pessoas. E aí você precisa decidir. Se você quer, e eu não julgo ninguém deles, tá? Não estou julgando nenhum deles, porque é o ganha-pão de cada um e é o trabalho deles. E depois eu passei por um processo depressivo, e que inclusive a catequese, as crianças da catequese que me ajudaram muito, eles ficavam muito preocupados se eu estava bem, se eu ia voltar no outro ano que é da catequese para eles, né? Então, quando eu voltei desse processo depressivo, foi uma das coisas que eu falei que eu não queria mais saber do banco.
que eu queria trabalhar para ajudar as pessoas a não dependerem mais de banco. Esse foi o meu propósito. E esse é o meu propósito. Quando meus clientes sentam na minha mesa, eles falam assim para mim, depois quando eles vêm no banco, Ju, na hora que ela falou assim para mim, aí eu falei para ela. E aí é sentir esse é o poder do conhecimento. Não estou ali para falar para a pessoa que está errado, mas é o poder do conhecimento, explicar para a pessoa que ela tem um planejamento e que ela não precisa de algumas coisas que o banco oferece, que o sistema financeiro oferece para ela, que ela pode sim tomar conta e dominar o dinheiro dela da forma, colocar as metas que ela tem interesse, realizar as coisas que ela precisa. Hoje vai ser a primeira vez, hein, João, que eu vou falar isso, hein? Olha só, hein? E eu vou falar isso, olha, essa aqui vai ser forte. E eu tenho aqui a pessoa junto comigo, hein? Olha lá, já vai ficar vermelho em 5 minutos. Nós dois, nós não tínhamos, eu trabalhava no banco e ele trabalha em concessionária até hoje. Querendo fazer a propaganda, João, se alguém precisar de Volkswagen, Toyota, várias marcas, Grupo Germânica com meu marido, tá? Ó, não vai querer falar não, mas ele está entre os 5 melhores vendedores Volkswagen do Brasil, tá? Isso é verdade, tá? Tem que falar, tem que ter orgulho, né? Então, nós não tínhamos nenhuma educação financeira e eu trabalhava no banco. Nós dois adquirimos uma dívida de mais de 500 mil reais. Então, assim, nós tivemos que... E era uma coisa que doía muito em mim, Ju. Por quê? Ele me deixou vender um carro, vendeu o carro dele, ficou com o meu carro. Ele gosta de carro esporte. E aí tinha que ficar com aquele carro de mãe. Né? Ele teve que ficar com aquele carro de mãe. Nós tiramos os meninos da escola particular, foram para a escola pública, porque a gente precisava reorganizar a nossa vida financeira. Se a gente colocasse um basta em tudo, da forma que a gente estava vivendo, a gente nunca ia conseguir sair daquela situação. Hoje, com certeza, estaria muito maior. Mas se você precisa chegar uma hora e falar, para, tem que dar um freio no dinheiro. E foi quando a gente começou a montar o planejamento financeiro do ano. Anual, entendeu? Qual é o dinheiro que a gente tem, quanto que a gente pode gastar. Eu nunca fiz tanto hambúrguer em casa igual eu passei fazendo naquela época, gente. Vocês não têm noção. E fica igual, né? Nossa! É muito boa. A gente troca a pizzaria pela pizza do mercado. Porque a gente acha que não pode. E sabe quando eu falei planejar, analisar e executar? Você começa a analisar e executar essas mudanças. A pizza do final de semana não é mais para ser na pizzaria. A pizza precisa ser do supermercado. Cuidado. As filhas não dá mais para estudar na escola particular, vão ter que estudar na escola pública. Não dá mais para ter 2 carros, precisam ter um carro só. Então são as partes que a gente executa. E muitas vezes, na hora que você propõe à mente que ele precisa executar a mudança, ele fala, não, mas você vai tirar o meu personal por aí? Querido, nesse momento vamos caminhar na rua, você não está dando mais, entendeu? Nesse momento, vamos só na academia. Vamos analisar, executar as mudanças. E a gente executou, e não foi rápido, tá, gente? Não foi da noite pro dia, porque as pessoas pensam assim, em quantos meses vocês ficaram tudo isso? 3 anos. Tá? Só 3 anos, não é da noite pro dia. E não pensa que ele nunca quis me jogar pela janela, porque ele quis, tá? Não realizou, como se diz, ele analisou e não executou, entendeu? A escola. Mas são mudanças que têm que ser feitas. E eu trabalhava no banco na época, e banco, todo mundo sabe, né? O bancário pensa que ele é rico. Quem vê o bancário lá dentro, acha que ele ganha 1 milhão, né? Ele me deixava na porta do banco, eu descia de salto e ia embora a pé. 5 horas da tarde eu tirava meu sapatinho de dentro da minha sacolinha, pegava meu sapatinho no pé e ia embora a pé. Porque eu não tinha mais carro para ir embora. Enquanto as minhas amigas planejavam realizar viagens, eu pensava, eu preciso pagar o aluguel. Eu preciso pagar o carro. Era o que eu precisava. Precisa colocar a comida na mesa. Então, essas são Então, as consequências de você não cuidar do seu dinheiro, não cuidar, não planejar o seu
futuro, você sente depois, elas são muito mais dolorosas quando você passa o processo. Então, se hoje, o conselho que eu dou para todo mundo, conselho não dá, conselho se vende. Por isso, quem quiser consultoria, entra em contato. Né? Mas, me siga no Instagram para o futuro também, tá? Então, eu falo, planeje hoje o seu dinheiro, planeje hoje o seu futuro. Como que você vai querer estar no seu futuro daqui? E o futuro, às vezes a gente fala assim, só daqui 10 anos, então, às vezes o futuro é um ano que vem. Né? Hoje as coisas são tão rápidas, acontecem tão rapidamente, que a gente precisa executar esse futuro o mais rápido que a gente pode. Então, para daqui 1 ano, para daqui 2 anos. Então, começa hoje. Né? As pessoas também não se preparam para envelhecer e ter. Não sei se tem um aposentado, mas a maioria das pessoas aposentadas, elas, quando aposentam, o dinheiro da aposentadoria tem a redução das coisas que precisam comprar, porque quando trabalhavam, tinham mais tempo, porque faz hora extra, tem outros. Aí na hora que. Então, e na hora que aposenta, passa a ter essa redução. Não se planejar para quando vai aposentar. E mesmo para quem já está aposentado, faça um planejamento. Não, assim, tem aposentadoria, mas quando eu vou guardar minha aposentadoria para eu fazer minha viagem? Porque olha só, a gente tem uma vida inteira, eu quero viajar, quero passear, quero viver a vida. Mas se não faça planejado, quando eu voltar e fica pagando aquela viagem, faça de uma forma que você vai fazer a viagem quando estiver em casa, assim, sossegado. Está tudo pago, eu vou pagar mensalmente, mas eu estou tudo bem. Tá tudo calmo, não vai me desestruturar no meu orçamento. Então, é mais ou menos sobre isso, João. É sobre cuidar do seu dinheiro, porque o dinheiro é o meio que vai nos levar onde a gente quer realizar as coisas que a gente quer. Beleza, Ju. Ó, lá, estou falando que vai gerar fãs aqui da doutora Dinheiro. E é legal, obrigado por você ter compartilhado essa questão da experiência de vida, né? Porque normalmente muita gente, quem está aqui fora, tem essa ideia não, né? Quem está lá no banco, é o dono do dinheiro, é o banqueiro, né? Não é o bancário, né? Que é a diferença muito grande. E você sabe que eu comecei aqui falando uma das questões da Covid, né? A esposa, e lá também foi isso, né? Eu normalmente era uma pessoa que tinha medo de fazer um financiamento. Imagina, vou pegar dinheiro? Mas não, só gasto aquilo que eu ganho, né? É um dos segredos, não é isso? Gastar aquilo que eu ganho contadinho. E me lembro bem, uma certa vez... Alô? Me lembro bem que lá atrás, pra você ter uma ideia, qual que é o primeiro financiamento que eu fiz? Eu lembro hoje... Foi na Copa de 1978. Olha, pouco tempo isso, né? 1978, o pessoal lá em casa, nós éramos 8 irmãos, família muito simples. Meu irmão trabalhava na nossa caixa, nosso banco. Meu irmão era o caixa, então, né? Se o bancário já é um negócio, imagina quem trabalha no caixa do banco. Deve ser mais rico ainda, né? Porque você nem tenta ficar naquela mesinha, mas o caixa, né, mexe com dinheiro todo dia. E na realidade, olá. Boa tarde essas minhas amigas lá, tá vendo? Tudo aposentado e gasteando aí, ó. E gastando, né, Helena? Certeza, vamos gastar. E naquela época, lá, meu irmão falou, poxa, vamos comprar uma televisão de 14 polegadas. E como ela era no banco, né, ele pegou de uma loja que não tem mais lá na 13 de maio em Campinas, que era uma loja comercial, porque hoje todo mundo está no shopping, mas tinha 13 de maio, ele falou, não, João, olha como que é a importância. Falou, João, é o seguinte, vamos dividir em 12 vezes, e só conseguia fazer em 12 vezes porque ele trabalhava no banco. Porque não tinha crédito, né? O crédito era 2, 3 vezes, era muito difícil ter crédito. Hoje você está falando aí de cartão de crédito, de crédito especial, naquela época não tinha. E aí o que acontece? Mesmo que dividir em 12, a gente não tinha dinheiro. E aí o que fazia meu irmão?
Primeiro que ele tinha um crédito especial, porque ele trabalhava no banco. Ele trabalhava no banco, então tinha um crédito especial. E aí ele falou, vamos fazer o seguinte, nós vamos financiar para você, João, e para a família lá. E aí o que acontece, ele pagava umas parcelas às vezes a mais, e depois a gente parcela depois. O meu primeiro terreno foi assim também. Ele, meu irmão era mais visionário, chamava Almir. Ele falou, João, vamos comprar um terreno, você tinha 18 anos, olha só. 18 anos, eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, então, mas tem um negócio que chama-se financiamento, crédito, você pode pagar em parcela. Eu falei, então, mas mesmo assim eu não tenho. Ele falou, João, vamos fazer de novo. Eu pago 50%, eu pago a maior parte, você paga uma partezinha e depois você vai me pagando aos poucos. E aí eu comecei a perder o medo de pegar empréstimo ou financiamento. Não tinha dinheiro, queria investir para fazer a minha casinha, e aí começou. E aí a outra experiência que eu tive foi por causa da minha mulher. Minha mulher, chamada Regina, a mulher da minha vida, rapaz, olha o que ela me aprontou. Eu morava numa casinha, essa casinha que eu construí, com esse terreninho que o meu irmão me ajudou a comprar, ia lá fazer o teto, por tijolinho, casei, não tinha nada dentro da casa e tal. A bandida da minha mulher, uma vez na festa da família, estava na festa da família, ela falou assim, olha João, meu irmão está morando lá nos Estados Unidos, e ele construiu uma casa, 400 metros quadrados, uma chácara de 5.000 metros. Ele falou assim, pô, a gente pode comprar essa casa. Eu falei, meu Deus, eu moro numa casa de 100 metros que foi, ó, lascado para mim construir. A mulher falando na frente da minha sogra, na frente da família, João, vamos lá ver. Eu falei, meu Deus, você sabe que é isso, né? Quando a gente não tem dinheiro, é melhor às vezes a gente nem ver o que a gente quer. Porque senão, o ser mulher vai te induzir a comprar, né? Principalmente em shopping, eu nem vou em shopping. Minha mulher quer me arrastar lá. Eu falo, deixa eu quietinho aqui assistindo. Na época era o Faustão, né? Deixa eu assistir o Silvio Santos. Eu gosto de jogo à tarde, não me arrasta para esse lugar. E aí ela pegou e falou, não, João, vamos fazer o seguinte, vamos só ver. Rapaz, quando a mulher fala só ver, se cuide. Sinal. Troquei de casa, fui para essa casa de 400 metros, troquei de casa com meu cunhado, tive que vender a casa dele, porque lá na época tinha aquela tal da bolha inflacionária nos Estados Unidos. Hoje eu moro numa chácara de 5.000 metros. Rapaz, mas como é que fez? Imagina, né? Vamos morar numa casona, 400 metros, uma chácara de 5.000 metros. Ah, meu sonho é ter uma piscina. Ah, meu sonho é ter um barracão para receber os amigos, fazer um churrasco. 5.000 metros, né? Vou fazer só naquilo que eu já tenho. Quero dar a cara minha para essa casa. E aí eu fui aprender um negócio chamado Construcar. Lembra do Construcar? Rapaz, haja planilha de Excel e vários Construcar. O que era o Construcar? Você poderia pegar um dinheiro lá na Caixa Federal para fazer determinadas coisas na casa, né? Na época acho que eu peguei 3, cada um com uma conta. E era a planilhazinha direta dos anos que a gente tinha que fazer. E hoje eu tenho esse imóvel. E mais uma experiência que eu tive. Casei. Olha só que interessante que é a finanças, né? Casei em 1994. 1994. Antes de casar, eu falei, só caso se eu puder dar uma boa festa e tiver um carro. Na época lá, a gente comprava carro em dólar. Lembra dessa? Carro em dólar. Paguei $2.000 de um Passat 79. Lembrando, né? Um Passat de 79. Casei, dei a festa, não tinha nada na casa. Lembra? Construí a casa, mas não tinha nada.
Fui negociando com os meus parceiros para a gente pôr um sofá, para a gente melhorar, pôr um móvel na sala e tal. Quase chegando o primeiro ano de casamento, quem é casado sabe, né? É só amor, né? Amor, muita alegria. Bem, você quer comer? A gente, você tem uma ideia, numa semana, 6 dias a gente ia em restaurante. Era pizza, era festa nos amigos, era só alegria. Eu nunca vivi um paraíso. Primeiro ano de casamento. Até que certa vez, aqui no Galeria Campinas, estava voltando com o meu Passatinho 79. E aí falei assim, vamos no shopping, né? Olha, shopping é complicado. E embaixo do shopping hoje é um estacionamento, né, de carros, na parte de baixo. Eu vi um Golf preto. Alô? Um Golf preto. Zero. Tinha um Passat 79, um Golf preto. A gente era muito simples. Aí eu falei, meu Deus, nem vou chegar perto desse carro, porque vai que eu amasse esse carro, meu Deus, não vou ter dinheiro para pagar esse carro. Mas estava com o amor da minha vida, a Regina. Né? Primeiro ano de casado, vou lá, falei, falou, João, o vendedor de carro reconhece, né? Eles ai meu Deus. O vendedor desse carro, que era importado, né? Importado naquela época, lá da Alemanha. Falei, vou sentar nesse carro. O que eu fiz? Sentei no carro. Eu me senti, rapaz, muito mais do que o banqueiro. Eu me senti alto, bonito, forte, cheio do dinheiro. Saí do carro, e aí? Não vamos nem perguntar. Fiz a besteira. Perguntei. Caramba, com a minha mulher, o cara falou, ela falou, puxa, que carro, isso é um sonho. Um sonho da vida aqui no Shopping Galeria. Meu Deus, o carro nosso, Passat 79, estava lá escondidinho, porque se a gente fala assim, se o cara vê que a gente só tem um carro 79, é capaz dele não dar nem crédito pra gente. Rapaz, saí de lá, o cara falou, não, a gente faz em 24 vezes. 24 vezes, parecia até um leilão. 24 vezes eu fiz a continha, meu salário, o salarinho da Regina. Rapaz, vai custar o salário inteiro, mas vai me sobrar 50 reais. 50 reais vai dar para mim comer uma pizza talvez no mês. Mas você não tinha que pagar a luz, água, telefone, tinha. Mas, rapaz, o vendedor era bom, o carro era um sonho. Você não acredita? Comprei esse carro. E aí, olha que incrível, né? Falei, meu Deus, realizei. Os vizinhos na frente de casa, eu falei, não tenham vergonha, não tenham inveja de mim, porque isso aqui é trabalho. E mal sabia eles que eu não tinha dinheiro nem para pagar a conta do mês. Mas fomos trabalhando e o trabalho foi dado. Mas besteira pouca é bobagem. Fui buscar esse carro em Campinas. A alemã sabia dirigir. Chegou outra moça de concessionária e falou assim, muito bonito o senhor, né? Pegando esse carrão do senhor e para a esposa do senhor. Essa mulher linda, olha só como eles são. Essa mulher linda, elegante, charmosa, sorridente. Eu nunca vi tanto predicado na minha mulher assim. Nem eu, nos meus 6 anos de namoro, não falava tanto assim. Ela falou, aí. E aí lá vai o João de novo. Porque a gente, quando inflamado por cada mulher, não vou passar vergonha aqui na frente dessa concessionária de Campinas, não. Falei, daqui um ano eu vou dar um carro zero para ela. Malemar sabia que eu só tinha 50 reais para pagar o Golf em 24 parcelas. E vocês não acreditam? Um ano depois, 12 de setembro, aniversário de Jaguariúna, fui lá em Limeira e tirei um carro zero para ela. Mas como é que você conseguiu se você não tinha 50 reais? Foi lá na Lua ou você foi na Fui lá na Lua. Fui lá na Lua na época. Por sinal, depois fechou, né? Fui lá. E como é que você conseguiu isso? Então, porque eu aprendi a fazer análise. Eu sabia quanto que eu tinha que pagar.
sabia quanto que ia me sobrar, e com esse que sobrava não dava para ir pagar as contas, eu fui fazer outra coisa que a gente pode fazer: controlar as contas e ganhar dinheiro, vender mais. E quando a gente às vezes quer fazer o negócio certinho para não ficar devendo, para não pagar juros para os bancos ou para outros, a gente começa a vender mais, a gente começa a fazer uma análise diferente. Porque o homem é assim, né? A família é assim, né? Quando a gente começa a conversar entre família e começa a fazer que nem vocês fizeram, né? O plano familiar, as pessoas começam a entender para onde a gente quer chegar, qual que é a situação do nosso barco aqui. E aí você falou: pá, e aí juntos, como que a gente vai se virar nesse negócio? Ah, legal, vou tirar as crianças do colégio, não vamos comer aqui, vamos ver aqui, né? Agora fica até mais fácil, né? Porque dá para ver os preços dos mercados antes da gente comprar, já sair com a listinha certa de compra, né? Olha, é isso que nós vamos comprar. Assim como fazia minha mãe. Minha mãe Dolores também era financeira lá de casa. Felizmente ela já faleceu, mas ela que controlava a casa. Então, com aquele dinheirinho da roupa que ela lavava, mal dinheirinho de aposentado do meu pai, eu falei: meu Deus, essa mulher é mágica, essa mulher devia ser ministra das finanças. Porque tinha muito pouco dinheiro e normalmente não faltava comida, normalmente sempre tinha a roupinha para os filhos. Meu Deus, se essa mulher com tão pouco consegue fazer uma administração financeira, eu preciso aprender. Então, talvez aqui de berço, minha mãe foi a grande mentora financeira minha na minha vida. E aí eu vou te deixar, Ju, com algumas perguntas. Como você é a doutora dinheiro, fale para mim como que a pessoa pode fazer no dia a dia, se tem alguma ferramenta, como que ela pode controlar, porque nem todo mundo, às vezes, que eu conheço, ainda é casado. Eu estou vendo aqui que tem várias pessoas casadas. Mas, normalmente, eu vejo que quem tem mais problema é o solteiro. E aí, como que eles podem começar a ter essa disciplina financeira, essa análise, para poder realizar os sonhos deles? Porque eu sempre acredito nisso. As pessoas vieram para o mundo para serem felizes. E para ser feliz, é claro que a gente precisa viajar, e para viajar precisa de dinheiro, para comprar um carro, para comprar a chácara. Como que eles podem começar sendo solteiros? João, uma palavra que eu sempre falo para todo mundo: planejamento. Planejamento. É o que sua mãe fazia. Mas como que eu vou planejar? Porque todo mundo tem conta fixa. Todo mundo, né? O solteiro tem a faculdade, tem a internet. O custo deles, às vezes, eles ganham às vezes menos, mas tem custos menores. Mas tem que fazer dentro do seu orçamento. O que você tem fixo? Ah, preciso de uma planilha, preciso de um aplicativo? Pode ser um caderno, pode ser um bloquinho, pode ser o que for. Mas precisa anotar. Porque a cabeça da gente tem muita coisa, gente. A gente tem que lembrar que vai trabalhar, o que tem que fazer no trabalho, alguém que dá um recado que você tem que passar para alguém. E às vezes a gente esquece daquilo que a gente precisa fazer, as coisas que precisa pagar, acaba pagando juros. Então eu preciso anotar. E o planejamento, João, ele não é para o mês, ele é para o ano. Nunca faça o que você tem que pagar somente para o mês. Faça sempre para o ano. Porque você vai olhar no decorrer do seu ano como estão as suas contas. E como você entende? Por exemplo, vamos falar para os jovens. Hoje ele paga a faculdade, ele paga a internet, ele paga uma loja de roupa. Então ele tem lá, vamos supor que um custo de R$1.500 por mês e ganha R$2.000. Então, e aí ele tem que ali dentro daquilo ali, depois que ele tem o fixo dele, ele tem que guardar o dinheiro. Quanto ele vai guardar? As pessoas falam: 30%, não dá para ele guardar 30% se ele tem custo fixo R$1.500, 10%, R$200. Ele tem conta ali para ele gastar, para ele fazer as palavras dele, R$300. É dentro dos R$300 que ele vai fazer, mas ele precisa guardar o boleto dele mensalmente. É como se fosse um carnê, sabe? Um carnezinho seu. Um carnezinho seu, eu estou me pagando. Se eu não me pagar primeiramente, eu sou uma pessoa que trabalha o mês todo, eu pago todo mundo. Eu pago a loja de sapato, eu pago o supermercado, eu pago o hotel, eu pago a faculdade, mas eu não pago eu.
Eu que trabalhei não ganhei nada. E eu, às vezes, falo assim, eu mereço, vou lá na loja de roupa e compro uma blusa. Então, você, sabe, você, em vez de planejar no seu futuro, você acaba se contentando com uma blusa que ela vai ficar ali alguns meses com você, ou às vezes você vai usar 2, 3 vezes e não vai saber dela. E o seu futuro? Como é que você está fazendo? Com o seu carnê lá do futuro, como você está fazendo? Então, é um papel, pega no caderno, não precisa ser uma planilha, não precisa ser nada muito sofisticado. Mas é preciso ter marcado todos os meses. É o que eu mais falo, se não tem planejamento, se não tem esse básico, você não consegue construir o seu futuro. Você precisa saber a primeira parte de tudo. Eu ganho tanto, eu ganho X por mês, o meu custo fixo é X, o meu boleto é Y, e eu posso gastar aqui, ó, Z que eu não posso gastar. Então, eu tenho que saber isso. É uma coisa que você precisa saber. A sua mãe, você falou que ela ganhava pouco. Eu falei, a gente não sabe como uma pessoa que ganha pouco consegue realizar tanto. Mas por quê? Com certeza, a sua mãe tinha tudo marcadinho. E não tinha, naquela época não tinha internet. Era um caderno, às vezes era um papel de pão. E era na cabeça também, porque naquela época, sabe, a gente não tinha tantas preocupações. Tinha preocupação com a casa, com a roupa, com os filhos, marido. Mas, sabe, eram outras preocupações da época. Então, você precisa, é o básico do básico. Voltando lá, quando tudo aconteceu com a gente, o meu marido ele vem de frota. E eu lembro que ele falou, como teve o corte do IPI na época, as empresas tiraram os pedidos. Por quê? Porque não estava mais no planejamento dela gastar aquele tanto. Então, elas sabiam quanto elas poderiam gastar. Então, elas tiraram os pedidos. Então, foi isso que ocorreu. A gente chegou no setor, a gente tinha controle, a gente foi pegando dinheiro emprestado. Foi uma longa história. Agora, por exemplo, a gente conta. Mas, por quê? Porque elas têm um planejamento de quanto pode gastar. E por que você não faz planejamento seu? Você gasta sem planejar. Por quê? Porque dá trabalho. Ai, dá trabalho. Tudo que você não organiza dá muito mais trabalho. Se você faz organizar, é trabalho. Eu falo assim, ó, mexer com dinheiro é igual que você é nutricionista. Eu falo, a nutricionista fala super dado para você. Você precisa comer isso, isso e isso. Aí você fala, nossa, mas fazer dieta é muito difícil. Difícil porque você vai ter que mexer no seu dia a dia. E a gente é acomodado. Quando a gente precisa mexer naquilo que a gente está acostumado, que tira a gente do nosso conforto, a gente não quer, porque aí a gente acha difícil. A gente só vai achar de fácil cuidar da saúde quando está doente. Aí a gente fala, nossa, podia ter começado lá atrás a ter comido corretamente. Mesma coisa, eu só vou querer cuidar do meu dinheiro quando eu estou todo endividado com o banco. Ah, mas se eu tivesse começado lá atrás a guardar dinheiro. É a mesma coisa. Eu sempre comparo com a nutrição. Então, a sua saúde financeira, você cuida da saúde. Por isso que ela está falando dinheiro, porque ela cuida da saúde do seu bolso. Juliana, já estamos aqui quase 1 hora aqui falando, e nós estamos aqui num grande encontro de flores da América Latina, o maior encontro de floristas da América Latina. Por sinal, eu estava vendo aqui o valor que um florista ganha. Sabia quanto ou não? Rapaz, tem florista que ganha 20 mil reais. Mas, incrivelmente, o cara que é florista, que mexe com as flores, decoração, ele ganha menos. Porém, o cara que mexe com planta ganha menos. 2 mil reais. 2 mil reais. Então, imagina, 20 e 2. E estão na mesma empresa. Por que eu fiz esse questionamento? Porque normalmente numa empresa, principalmente a microempresa, você é muito próximo um do outro, muito ligado. Aí você fala, olha, o cara tem um carro melhor, olha, o outro está viajando e tal. E lá na empresa, lá na JRS, eu não estou no dia a dia, mas eu sempre acompanho o dia a dia desses jovens. Eu costumo dizer que o meu sucesso depende do sucesso deles. E eles, de tanta gente falar de finanças, de falar de administração, de falar de um negócio que é uma ferramenta do empreendedorismo, que a gente fala bastante, chamado Smart, né? Eu vejo lá o pessoal tendo seu apartamento, casando,
tendo filhos estudando em bons colégios. E aí eu faço uma pergunta. Com pessoas diferentes, né? Um ganhando mais, outro ganhando menos, como de repente dentro da empresa eles podem fazer esse planejamento? Embora falou muito do pessoal, como que uma empresa pode se organizar, ela sendo pequena, para poder estimular as pessoas que trabalham dentro dela? Bem, dentro da empresa, a empresa precisa entender assim, como você diz, tem funcionários que ganham 20, tem funcionário que ganham 12. Primeiramente, eu já atendi bastante empresa que hoje não é mais o meu foco, são empresas. Não adianta você querer falar com um funcionário que ganha 2, da mesma forma que você fala com um funcionário que ganha 20. Primeiro, o funcionário que ganha 20, ele vai se achar superior, como se acha, infelizmente. Não deveria ser assim. E aí, o funcionário que ganha 2, ele se acha menor. Mas existe uma carreira, existe um passo a passo. Para que dentro da realidade de cada um, a empresa tem que estimular dentro da realidade de cada um. Então, por isso que às vezes, bate-papos individuais fazem a diferença nessa hora, ainda mais quando vai se falar de dinheiro. Porque cada um vive uma realidade. E não é porque o funcionário ganha 20 que ele vai realizar mais que o funcionário que ganha 12. Porque esse funcionário que ganha 12, se tiver planejamento financeiro, se a empresa passar esse conhecimento dos funcionários a terem esse planejamento, que hoje é uma coisa que está vindo uma demanda muito grande, as empresas estão me procurando, várias empresas me procuram para quê? Para educar os funcionários financeiramente. Eu tenho mentorias próprias para as empresas, para educar os funcionários financeiramente e cada um fazer dentro do seu padrão. Porque hoje, infelizmente, tem funcionários que ganham 20 e estão endividados. E funcionários que ganham 2 não têm dívida nenhuma. Então, a empresa precisa estimular dentro de cada um ali, dentro da realidade de cada um, o que aquela pessoa procura, onde que ela quer chegar. Porque cada um tem um objetivo diferente. Mesmo o que ganha 2, eu quero ganhar 20. Então, o que você precisa para fazer para ganhar 20? Você precisa se capacitar mais? Qual a capacitação que você precisa fazer? O que a empresa pode te ajudar? Qual a capacitação que você precisa fazer para funcionar com essa ganha? Porque ninguém ganhou 20 da noite para o dia. Até o que ganhou 20, um dia ele já ganhou R$500, pode ter certeza. Ele começou pequeno e foi crescendo. Então, a empresa, eu acredito que deve capacitar cada um dentro da sua realidade para que eles procuram cada vez crescer mais e conforme eles crescem, eles trazem mais conhecimento para a empresa e, consequentemente, a empresa cresce também. Quando a empresa investe no funcionário, ela está investindo nela mesma, porque o funcionário mais capacitado vai trazer mais resultado para a empresa. Legal. E aí eu vou complementar isso daí. E normalmente você vê, talvez foi um grande divisor de águas que a gente fez lá na empresa. Certa vez eu trouxe um consultor financeiro lá, justamente sobre isso, para ensinar como é que investe, a importância, como é que você vai marcando os seus sonhos, né? Porque de repente pode ser que você hoje, com o dinheiro que você ganhe, você não consiga fazer aquilo, mas o sonho está lá. E aí você começa a fazer um planejamento. E a gente às vezes usa muito o SMART, específico, mensurável, como que eu vou atingir, qual que é o tempo. E normalmente muitos lá da JRS, eles colocavam até fotos. Como é que vai ser o meu apartamento? Como é que vai ser o meu carro? Então imagina, todo dia você fazendo esse trabalho, fazia uma diferença grande no negócio. E nesse tempo, eu também fiz algumas coisas para entidades sociais. E o que eu deparei? As entidades sociais não cuidavam do dinheiro. Normalmente elas ficavam recebendo, às vezes, ajuda, mas falei, mas como é que você não cuida do dinheiro? Senão sempre vai voltar, sempre vai ter que vender pizza, pastel, né, aquelas coisas. Falei, mas por que vocês não se organizam? E aí eu comecei a perceber que muitas das entidades começaram a se organizar, inclusive as igrejas. Hoje as igrejas, né, que tem o dízimo, tem uma parte, hoje grande parte das igrejas que eu conheço, elas têm todo um trabalho financeiro junto a seus fiéis. Aí eu falo, mas para que está fazendo isso? Então,
Porque normalmente as pessoas, e até por causa da pandemia também, começaram a recorrer à igreja como uma solução. Eu falei, meu Deus, coitado do padre, além de ser fé, ainda tem que ser um analista financeiro aqui para eles, né? Mas eles levaram consultores financeiros justamente para ensinar desde a pessoa mais simples. E por isso que ressalto você, porque você fala de uma simplicidade para as pessoas, que vai atingir as pessoas simples para melhorarem de vida, a começar a se administrar, assim como fazia minha mãe, sem o devido conhecimento. Eu imagino se a minha mãe hoje, com o conhecimento que tem hoje, com a tecnologia, daqui a pouco minha mãe ia ser milionária. Rapaz, porque se for pouco ela já conseguia, imagina com muito, né? Então, acho extremamente importante que as pessoas, os proprietários que estamos escutando aqui, comecem a colocar, sim, a parte financeira, mas também para os seus colaboradores, ou principalmente para os seus colaboradores. Porque a hora que os colaboradores melhoram, se administram melhor, eu tenho um case lá na JS que é o seguinte, a gente nunca deu adiantamento de salário. Rapaz! E aí a turma falou, olha, é o seguinte, ô João, mas se precisar não dá? Sim, não, se você precisar, legal. Mas tem um adiantamento, aquele de lei e tal. E aí eu falei, então, deixa eu falar para você, vamos aprender a administrar financeiramente, é o seu dinheiro, mas entenda que se você pega lá os 40% antes e depois você vai pegar os 60%, o que acontece? O dinheiro que você ganha lá na empresa nunca é suficiente, porque incrivelmente as pessoas se descontrolam e aí ela não entende que lá naquele dia do pagamento ela não vai pegar mais 100%, né? Ela vai pegar só uma parte. E vou falar para você, porque as pessoas não estão lá. E agora nos últimos anos também teve a questão do consignado, né? Conta um pouquinho aqui, como que a gente se livra um pouco disso daí. Bem, João, eu vou contar para você como que eu comecei no banco. Consignado, eu era promotora de consignado, virei supervisora regional, cheguei, cresci bastante, viu? Antes de eu tirar o pouco da dívida, eu endividei bastante, tá? Essa é a realidade. Porque hoje, o consignado, ele é uma taxa de juros menor, para as pessoas que precisam, mas infelizmente, eu falo, porque assim, as pessoas não pegam crédito para o que elas precisam realmente. Elas pegam o limite que tem disponível. Então, quando você vai sentar lá para a pessoa que vai te vender o consignado, eu falei, ele tem uma meta. Ele tem meta, ele recebe por meta. Então, o seu limite de consignado é 10 mil. E você está indo lá procurar o quê? 5 mil, você paga 10. Porque ela aumenta o seu prazo, a parcela continua a mesma. E a pessoa, a taxa de juros é menor, acaba pegando todo o valor que tem de crédito consignado. Então, assim, muito cuidado ao pegar o crédito consignado como qualquer outro crédito. É que somente aquilo que você precisa e se tiver necessidade. Caso não tenha necessidade, não pegue. Porque eu já ofereci muito consignado como benefício para os funcionários, mas hoje, se as pessoas não tiverem educação financeira, ela acaba sendo uma péssima perda dos funcionários. Porque eles pegam o consignado não dá mais, eles vão pegar crédito pessoal. Crédito pessoal acaba, eles utilizam o limite. Utilizou o limite, usa cheque especial, cartão de crédito, cheque especial. Depois eles juntam tudo isso e ficam sem nenhuma linha de crédito dentro do consignado. É o que se faz. É onde a gente fala assim, acabou de fechar um ciclo ali, matar o cliente ali naquela hora. Porque ele deu tanto crédito ao ponto que a pessoa não consegue mais pagar. Então, antes de ofertar o crédito consignado, é preciso, sim, primeiramente, dar educação financeira. E, infelizmente, isso é uma demanda do país, né? Se ofertou primeiro o crédito consignado. Veio primeiro. Tenta só de carro, só de cinco.
há anos atrás, há 10 anos atrás, 10 não, 13 anos atrás, quando eu comecei no consignado, ninguém falava de educação financeira. Falava de oferta de crédito. Hoje, a gente escuta falar muito de educação financeira. Então, o que aconteceu foi ao inverso. Em vez de falar para as pessoas sobre educação financeira e depois ofertar o crédito consignado, veio essa cultura primeiro do crédito consignado e aquela história. Vamos arrumar enquanto está tudo bem? Não. Depois que tudo estava complicado, todo mundo está procurando a educação financeira. Então, para as próximas gerações, eu acredito, vamos aprender sobre educação financeira primeiro. E se um dia realmente eu precisar de um crédito consignado para algo que eu tenho necessidade, sim, eu tenho uma taxa de juros menor. E aí eu pego aquilo que eu preciso para realizar aquilo que eu realmente preciso realizar. Mas precisa ter muita cautela para pegar um crédito. Porque senão o vendedor de crédito consignado, bem, ele vai oferecer tudo, né? E mais um pouco. Quer dizer, o vendedor de crédito consignado é pior do que esses caras de concessionária, é isso que você está dizendo? Eles vendem mesmo, né? Crédito consignado ou vendedor de concessionária dentro da mesma casa? Ô Ju, nós já estamos aqui mais de 1h15. Aí o pessoal aqui falou, olha João, já dá um tempo aí. Então eu gostaria de encerrar agradecendo a todos aqui que acompanharam e que você falasse como que as pessoas podem te seguir, como é que podem te contratar, né? Vou reforçar de novo. Eu tenho acompanhado a Juliana, né? E vocês vão se divertir porque ela envolve a família inteira, os amigos. Rapaz, vale a pena. Eu costumo dizer que é uma doutora do dinheiro que devia ser, acho que, atriz, alguma coisa. Ela devia fazer stand-up, porque é muito divertido o jeito que ela ensina finanças para as pessoas. Então passa aqui o seu contato. Bem, a Monique, ela é minha assistente de marketing, já está passando o cartãozinho aí para todo mundo. Quem quiser saber sobre consultoria financeira, eu atendo tanto empresas como individual. A gente tem grupos de mentoria também para pessoa física, caso alguém tenha interesse, e o atendimento individual também. E para quem quiser, tem o Instagram, @doutoradinheiro, Facebook, @doutoradinheiro, YouTube, @doutoradinheiro. Aí a gente tem um podcast toda quarta-feira e depois, na sexta-feira, já está também no Spotify para ouvir. E já deixar o convite, eu quero você lá no meu podcast, tá? Para a gente falar de dinheiro lá, falar de vários outros assuntos. Então, a gente está em todos os canais, TikTok, todas as plataformas. E sigam a Doutora Dinheiro. Mandem dúvidas lá, tem sempre caixinha de pergunta, a gente responde as perguntas. Tem uma galera que fala, eu faço consultoria na caixinha de perguntas. E eu espero todos vocês lá. Muito obrigada, João, pela oportunidade. Agradeço mesmo imensamente. E tamo junto. Agora